Ué, não deu aquele recadinho de gravação, não? Tá gravando. Espera, tá Deu bom. recadinho, sim. Deu? É que eu não ouvi. Pra mim, deu sim o recadinho. Tá gravando. Então tá bom. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Boa noite. Cá estamos mais uma vez no nosso estudo, né, relativo às situações de autoconhecimento. E então nós vamos dar sequência aqui ao nosso livro, né? Reforma Íntima Sem Martírio. Estamos vendo aqui o capítulo de número 14, chamado Imunidade Psíquica, só para a gente dar uma recapitulada, né? É um processo de acompanhamento de algumas pessoas lá do Hospital Nosocômio, né? Esperança, lá do plano espiritual, a um médium aqui na Terra, e aí a gente verificou que o médium, né, estava dirigindo de carro, e aí, de repente, ele teve um mal-estar psíquico, mal-estar esse que foi identificado como uma ação de espíritos inimigos do bem naquele momento. Depois que isso tudo foi resolvido, então começou uma conversa entre as pessoas, né, os desencarnados, os espíritos que participaram daquele momento ali. E aí a nossa orientadora, a dona Modesta, ela classifica as obsessões em 3 tipos, né? A gente viu isso na semana passada. Os nossos credores de outros tempos, os oportunistas que criam vínculo conosco pela nossa própria invigilância e os adversários do bem. Nesse contexto, aqueles espíritos agressores ao médium cesário são adversários ferozes, né, ferrenhos do espiritismo, que ficam, então, em busca de criar tormentos para o médium. E aí a dona Maria Modesta, ela explica que é um caso de obsessão controlada. E aí o pessoal ficou assim meio na dúvida do que fosse obsessão controlada, e nós também ficamos, né? O que é isso, obsessão controlada? Então, ela fala que ele tem uma imunidade psíquica. Aqui está escrito humanidade, mas não, está errado isso aqui. É imunidade psíquica, que inclusive é o título deste capítulo, né? E é exatamente porque ele tem essa imunidade que acabou sendo, assim, um parceiro, né, dos espíritos benfeitores para realizar tarefas aqui na Terra. E aí ela fala que ele tem, entre aspas, um contrato de assistência permanente com os espíritos bons, em razão dos méritos a que se faz credor. Isso aqui só para reafirmar, né, aquele trecho lá do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec ele afirma que para que nós consigamos ter a assistência e a proteção, a presença dos espíritos superiores, o médium tem que se esforçar por se melhorar. Lembram disso? Está lá no início do capítulo. Aqui, né? O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar para melhorar-se. E esse trabalho por se melhorar, a gente sabe muito bem disso, não é algo que eu faço aqui enquanto estamos estudando, aí acabou o estudo, eu volto às minhas imperfeições e às minhas mazelas morais. O trabalho por se melhorar é um processo que começa e que não tem fim, exatamente por causa ainda, né, da nossa condição espiritual. Então, porque ele tem méritos, e méritos espirituais, nós espíritas já sabemos disso, não é algo da boca para fora, nem é algo só de palavras, né? Méritos aqui, até para voltar naquele contexto lá da resposta de Emmanuel, né?
a luta e o trabalho, né? Então, trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. No caso do nosso amigo aqui, ele adquiriu o mérito por causa disso. Trabalhando, lutando, sofrendo e aprendendo repetidamente, ele se tornou, então, alguém confiável para o trabalho no bem, junto com os benfeitores espirituais. Então, a questão que nós estamos abordando aqui é exatamente essa, né? E aí, enquanto o Sérgio interrogava, os outros estavam querendo saber mais, e aí um deles lá perguntou, então, o que era aquele anel luminoso que estava na cabeça do médium, né? Porque espiritualmente eles viram que existia uma auréola, né, aqui em cima. Vocês lembram daquelas imagens que a Igreja Católica tem dos santos? São sempre pessoas que têm uma auréola por cima da cabeça. Já perceberam isso? Isso é muito habitual nas imagens que se projeta, né, em figuras, em desenhos, em quadros, né, de santos, sempre com uma auréola na cabeça. E isso aqui não é uma invenção, é uma realidade, essa auréola. E aí ela fala, né, que é uma criação de almas superiores em favor da obra do bem que todos, pouco a pouco, estamos construindo na Terra. Então, digamos assim, é um artefato, né? É um equipamento, é algo criado pelos benfeitores espirituais na direção daqueles que estão aqui na Terra trabalhando para construir o bem. E ela então esclarece, chama-se imunizador psíquico. Então, ele cria, na verdade, né, uma imunidade mental diante de agressões que a pessoa sofre. É como se fosse, imaginemos, né, uma barreira, uma proteção, né, energética que aquela criatura tem. E aí, só para a gente não perder de vista o contexto, a pessoa recebeu isso, o médium recebeu isso, porque ele é alguém que se fez e se faz credor da assistência pelos méritos que ele já conseguiu adquirir. Ela explica ainda, né? Composto de material rarefeito, quando nós falamos material rarefeito em termos de plano espiritual, a gente tem que imaginar que é algo que até lá no plano espiritual é alguma coisa bastante sutil, né? Mas de alta potência irradiadora de ondas mentais de curta frequência. É um aparelho de defesa mental que concede ao médium melhores recursos no desempenho de sua missão. Então, é uma proteção adicional que o encarnado, no trabalho do bem e da mediunidade, acaba se fazendo credor pelos méritos que tem desse tipo de proteção desse aparato que, como ela bem deixa claro aqui, é um aparelho de defesa mental, que concede ao médium melhores condições para que ele possa executar a tarefa. Tomada de um impulso, Rosângela, outra integrante do nosso grupo que serviu com louvor nas fileiras do protestantismo, né? Uma pessoa que aqui, enquanto encarnada, era protestante, desencarna, acorda, vamos dizer assim, né, para a realidade espiritual e aí se integra nos trabalhos do bem em qualquer circunstância. Ela pergunta, então, todos os médiuns carregam este anel? E aí a dona Maria Modesta explica claramente, não, quem dera. O iluminador psíquico é uma concessão da misericórdia, fruto de um planejamento no tempo. Né? Talvez ela vá explicar aqui embaixo, mas a gente já vai explicando aqui em cima, né? Quando os espíritos falam de tempo, pessoal,
aqui podemos dilatar esse tempo para reencarnações sucessivas, né? Não é algo que a espiritualidade realiza, executa em alguns dias ou em poucos anos ou em uma vida. Para conseguir esse contexto aqui, o trabalho é um pouco mais dilatado, né? Um pouco mais árduo. E aí perguntou lá, né? O que ele fez, o médium Cesário, para receber isso? Será um Espírito Santo com elevada missão? Tem algum mandato diante de Deus? Então, sim, são questões feitas por alguém que é encarnado, era protestante, tem todo um contexto, né, de santidade, missão elevada, mandato diante de Deus. Olha bem como é que é, né, o posicionamento das palavras. Nós que somos espíritos sabemos muito bem que não é exatamente isso, né? Mas vamos ver o que a pergunta suscitou de resposta, né? E a dona Maria Modesto vai falando. Ele vem se destacando, se dedicando à tarefa de educação de si mesmo. Olha só, pessoal, aonde é que começa o processo? Nesse contexto de autoconhecimento, é exatamente essa a consequência, né? A gente começa a se conhecer e começa, então, a se educar espiritualmente, a se educar moralmente. Então, quando, no caso da mediunidade, ele vem se dedicando a isso, como todos os tarefeiros da nova revelação, ou seja, né, todos nós somos convidados a realizar em nós mesmos essa atividade de autoeducação. E aí a dona Maria Modesta esclarece como que nós devemos entender as coisas, né? Ele não é portador de missões especiais e nem dotado de grande elevação moral. Ou seja, é um espírito que, se é que a gente pode usar esses termos, né, comum. É um espírito que não tem lá grandes, né, grandes luzes, né, grandes avanços, mas é um espírito dedicado a se melhorar. Sua qualidade mais saliente, mais importante, né, mais proeminente, por enquanto, é a devoção persistente que apresenta ininterruptamente durante 2 décadas no serviço mediúnico socorrista de almas perturbadas. Então, o que acontece? É um grande ser espiritual reencarnado entre nós? Não. É alguém igual a nós, que está fazendo um esforço de si mesmo e a sua qualidade mais importante é essa que ela chama de devoção persistente. Ou seja, 20 anos no serviço mediúnico socorrista de almas perturbadas, que nós sabemos exatamente é o que acontece em reuniões de desobsessão. Então, um médium que atue no trabalho desobsessivo, dedicadamente, persistentemente, continuamente, e, além disso, está trabalhando na educação de si mesmo durante tanto tempo, vai sendo algo que a espiritualidade começa a considerar como credor de auxílios mais específicos, né? Então, aí a nossa querida perguntadora ainda fala, né? Quer dizer, então, que após um período de serviço de 20 anos, os médios podem receber semelhante graça? É como se fosse, tem que fazer 20 anos hein, de trabalho. E aí a dona Maria complementa, né? Compreendo sua terminologia considerando sua formação evangélica, mas não se trata de graça, Rosângela, e sim de mérito, justiça e complacência divina, né? Mérito pessoal
justiça divina e complacência divina, que aqui a gente pode entender como misericórdia divina, né? Que dá a gente sempre mais do que a gente merece, em verdade, apesar de ter o mérito, mas sempre tem, né, o algo a mais vindo da bondade do nosso Pai. E a nossa querida Maria Modesto complementa: nosso irmão perseverou durante esse tempo, mas, além disso, integrou o escasso grupo dos servidores doutrinários que apresentam uma rara qualidade. Ou seja, além de ter perseverado, além de ter trabalhado, ele ainda apresentou, dentro do grupo dos espíritas trabalhadores, uma rara qualidade. E qual é essa qualidade? Aqui está ela. Cooperativismo cristão. Cooperativismo, ou seja, cooperar, né? Apesar de suas vivências doutrinárias restringirem-se a uma casa espírita, desde os seus primeiros passos no projetos doutrinários, tem se oferecido pelo bem de outras agremiações, desenvolvendo um estimável labor coletivo junto à seara. Ou seja, doutrinariamente, ele pertence a uma casa, mas também colabora com outras agremiações espíritas, naturalmente, nunca desprezando o primeiro trabalho que está realizando, mas sempre que as possibilidades favorecem, vai lá e faz esse processo de cooperativismo cristão, que, na definição da Dona Maria Modesto Cravo, é uma rara qualidade. E aí ela continua. Graças a isso, tem chamado a atenção dos inimigos da causa da doutrina espírita, que procuram desanimá-lo no ideal com sorrateiras armadilhas. E aí é o que acontece, né? Materialmente, toda vez que você acende uma lâmpada numa escuridão, o que acontece? Além da iluminação em si, os insetos se dirigem para a luz, não é assim? No caso da espiritualidade, no bem, toda vez que nós trabalhamos desinteressadamente no bem, e se por algum motivo é gerada alguma luz espiritual, isso sempre vai atrair os adversários da luz. É assim que funciona. E aí, esses adversários fazem isso, né? Tentam de mil formas criar armadilhas a fim de desanimar o tarefeiro. Sua sincera disposição de memória espiritual é o seu verdadeiro recurso imunizador. Então, o que acontece é que, independente da proteção espiritual, essa criatura, esse médium, ele faz o seu esforço mental de manter a disposição, manter o equilíbrio, especialmente, e manter a continuidade na tarefa. Todavia, algumas almas superiores analisaram o pedido de sua amorável mentora para que lhe fosse prestado esse benefício para alento e estímulo. Então, digamos assim, sem a proteção adicional, ele já estava realizando o trabalho e já estava, digamos assim, espiritualmente imune. Quando nós falamos espiritualmente imune, pessoal, não quer dizer que a pessoa não sofra o assédio. E nós vimos ele aqui exatamente tendo um mal-estar psíquico por causa do assédio, né? A imunidade psíquica, a imunidade espiritual não nos coloca a cavaleiro, né? Submetidos a um processo onde nada vai nos acontecer. Ao contrário, vai nos acontecer sim. Estaremos sob as interferências e essas agressões espirituais. Entretanto,
com o esforço, com a dedicação, né, a gente vai superando tudo isso. Só que nesse processo de superação, nós vamos gastar muita energia psíquica. Às vezes, energias psíquicas que são úteis para a espiritualidade na realização de tarefas ou de atividades muito importantes que estão dentro do planejamento de socorro que os nossos benfeitores veem e têm como necessário. Então, em virtude disso, possivelmente, né, ele foi agraciado com essa proteção adicional exatamente para que fosse preservada maior quantidade da sua própria condição mediúnica para que o trabalho específico que ele realiza pudesse ser realizado com mais tranquilidade. Tudo bem aí? Por que a gente está falando isso, né? E eu não sei se vocês conhecem, eu vou só dar um tempo aqui só para contar uma historinha. O próprio Chico Xavier, em algumas situações da sua caminhada, da sua tarefa gigantesca no bem aqui na Terra, ele foi alertado algumas vezes pela espiritualidade. Uma vez, se não nos falha a memória, foi o Dr. Bezerra de Menezes quem o alertou sobre isso. Ele estava passando por um processo familiar, né? Enfim, naqueles que o cercavam, ele estava passando por um processo que o desequilibrava espiritualmente. E aí os benfeitores alertaram ele, olha, para que você consiga realizar o trabalho espiritual que você tem que realizar, você não pode permanecer nessa condição espiritual que você se encontra. Você precisa superar isso aí. Percebe? Porque a tarefa espiritual, e aí nós estamos falando de tarefa espiritual com casos, né, como o do Chico, de longo alcance, né, e que envolvem responsabilidades espirituais bastante grandes, os benfeitores que o acompanham têm que tomar uma série de cuidados e o encarnado médium, no caso, tem que também fazer, né, ser alertado, e se ele for alguém equilibrado, como graças a Deus era o caso do Chico, né, atender às sugestões. Pra vocês terem uma ideia de como que isso foi tão assim forte, tem um dos carros do Chico Xavier que ele tinha na sua casa um cão ou uma cadela, eu não me lembro muito bem, que era aleijada, e ele tomava conta desse cão com muito carinho, com muita devoção. E quando ele chegava em casa do trabalho, né, da tarefa mediúnica, chegava em casa de madrugada, ele ia cuidar da cadelinha ou do cãozinho, enfim. Só que porque era aleijado, esse cão não tinha controle sobre as suas dejeções. Então, de vez em quando, ele encontrava, né, a casa dele lá toda suja, e ele ia calmamente, né, cristamente, tranquilamente, limpar aquilo tudo e tal. E aí ele ia dormir, e o Chico sempre foi de dormir muito pouco. Acordava bem cedinho para ir para o seu trabalho normal na vida. Um belo dia ele chega em casa e ele encontra o animal morto. A cadelinha tinha morrido. Ele fica muito triste, ele fica muito, muito desagradado com aquilo tudo. E depois de alguns dias, a irmã dele vem e fala para ele que a cadelinha tinha sido envenenada pela vizinha. E isso aí gerou no Chico, pessoal, uma situação de uma mágoa muito grande com a vizinha. Mas quando a irmã explicou, ela falou também, não, ela fez isso para te ajudar, porque ela vê o quanto que você digamos assim, é o peso adicional de você cuidar do animal. Mas para o Chico não era peso. Quem ama, a gente entende isso, para quem ama, não existe peso, né? E aquela mágoa ficou no Chico. E é exatamente nesse contexto que aconteceu o fato. Por causa da mágoa,
a atividade mediúnica do Chico começou a ficar prejudicada. E aí o Emmanuel chama o Chico e fala assim, Chico, você tem que superar isso aí, não tá bom não. Palavras nossas aqui, né? Não tá bom não. Aí o que o Emmanuel falou assim, Chico, você vai fazer o seguinte, você vai presentear a dona fulana lá. E o Chico ficou assim, como? Imagina a gente, né? A pessoa vem aqui e mata o meu cachorro. Agora eu tenho que presentear aquela pessoa, né? E aí dizem que o Chico, sempre extremamente espiritualizado, sempre extremamente disciplinado, atento ao trabalho no bem mesmo, entendeu a necessidade e procurou se informar com a vizinhança do que é que aquela senhora mais gostava, qual era assim a coisa que ela mais queria. E na época, imagina lá na década de, sei lá, 50, não sei, 60 talvez, ela queria uma máquina Singer, uma máquina de costura Singer. Os mais antigos vão entender isso. Máquina Singer, pessoal, na época que existia máquina de costura nas casas, uma máquina Singer era o máximo, uma máquina assim, espetacular. O que o Chico fez? E o Chico não era alguém que tinha dinheiro, né? O Chico era alguém muito pobre. Ele foi lá, comprou a máquina Singer, foi lá na casa da dona fulana, bateu na porta, eu tenho um presente para a senhora, e deu o presente. Aí o Chico conta que quando ela viu a máquina, ela entrou num êxtase. E aí deu um abraço no Chico de uma grande gratidão, de uma felicidade imensa. Aí o Chico falou que na hora que ele recebeu aquele abraço, aquela energia dela foi lá no coração dele e dissipou completamente aquela mágoa que ele tinha. A partir daí, ele teve condições de voltar à sua atividade mediúnica equilibradamente, tranquilamente. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente está vendo aqui o trabalho do médium encarnado e o trabalho da espiritualidade junto a ele, para que a sua atividade seja executada, nós estamos falando de movimentações espirituais que escapam do nosso entendimento, né? E aí, um dos componentes lá pergunta, né? Mas isso aí é um prêmio? Aí, prêmio espiritual, a dona Maria Modesto lembra, prêmio, meu filho, à luz do Evangelho, significa recurso para trabalhar mais. Isso é que é prêmio no Evangelho. Isso é que é prêmio na doutrina espírita, pessoal. Prêmio significa recurso para trabalhar mais. E o nosso companheiro encarnado já entendeu isso. Ou seja, um benefício vindo das esferas superiores só tem um significado: oportunidade de fazer mais e melhor aquilo que espiritualmente já é feito. Ele tem, o encarnado, o médium, claramente estabelecido para si mesmo a consciência da concessão, entre aspas, né, da qual foi alvo e com quais objetivos, né, lhe foi outorgado. Tão logo foi implantado o anel em seu cérebro, ele passou a experimentar uma maior capacidade de domínio interior que suavizou as dores íntimas e aplacou-lhe, na verdade, as percepções extrafísicas. Ou seja, esse anel, ele funcionou como um abafador daquelas percepções que os inimigos do bem estavam dirigindo a ele continuamente e ajudando a ele a ter um maior domínio interior. Diga-se de passagem, só para a gente não perder o contexto, né? Ele já era alguém que tinha esse domínio interior, ele já era alguém que fazia esse trabalho.
E a espiritualidade, vendo tudo isso, deu-lhe, então, esse acréscimo de, né, como a dona Maria fala aqui, né, prêmio, recurso para trabalhar mais. Essa que é a questão. Aí, sua avaliação, entretanto, ao invés de convergir para uma ideia valiosa de dotes morais adquiridos ou virtudes conquistadas, conduziu-se para o que expressa as intenções nobres do plano superior em relação ao seu dever, ou seja, amparo para melhor servir. Então, o que acontece aqui? O que aconteceria conosco se a gente tivesse recebido uma concessão dessas? Poderíamos imaginar que nós somos muito valorosos, que nós temos valores morais, que nós somos bem, né? Assim, o nosso auto-engano nos conduziria a isso, né? Então, ela fala que ele, ao invés de chegar a pensar isso aí, né, entendeu que era amparo para servir mais e melhor. E foi exatamente isso, né, que ele fez. Dessa forma, em regime de parceria que amadurece a cada dia, temos condições de manter as obsessões do nosso irmão sob controle rigoroso e proveitoso. Então, o que acontece é, entendendo a concessão como oportunidade para servir mais, a própria espiritualidade, nesse processo de parceria psíquica, né, vai conseguindo auxiliá-lo e vai conseguindo auxiliar ainda mais esses próprios inimigos do bem. Então, alguém aqui pergunta, né, não seria aqui uma parcialidade de ajuda? É o Sérgio perguntando, né? Perdoe minha infantilidade, dona Modesta, mas não posso deixar de expor aqui meu pensamento. Não haveria aqui alguma parcialidade na ajuda a Cesário? Parcialidade é aquela história, né? Imaginemos, assim, por comparação, há 2 ou 3 ou 4 médiuns na mesma condição e eu vou escolher, por meu próprio interesse, né, de acordo com as minhas inclinações, ajudar a esse aqui e não vou ajudar os outros. Isso que seria a parcialidade. E a resposta da dona Maria Modesta é a seguinte: absolutamente não existe. Não se sinta tão infantil de perguntar. É um raciocínio comum para quem veio da Terra há tão pouco tempo como você. Pediria ao nosso Elvésio, outro componente lá do quadro de trabalhadores que foram atender ao Cesário encarnado, né, que pudesse ler para nós aquele conhecido trecho do Livro dos Médiuns para esclarecimento de todos. Então, lá no plano espiritual, também se estuda o espiritismo, né? Os espíritos espíritas, que aqui, enquanto encarnados, já eram espíritas, desencarnam como espíritas já então, né? Continuaremos, se Deus quiser, a dedicar, né, do nosso esforço, do nosso coração, a doutrina espírita, expandindo o entendimento no plano espiritual, e aí, né, o Livro dos Médiuns. Consultando a obra do codificador sem nenhuma dificuldade e como quem já esperava semelhante pedido de Dona Maria Modesta, o nosso amigo destacou o item 268, questões 19 e 20, que dizem... Então, vamos agora aqui aproveitar, né, o que o Livro dos Médiuns fala sobre essas circunstâncias, né? Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Porque, no caso de manifestações mediúnicas, há espíritos impostores que fazem assim, né? Eles se manifestam e se utilizam de nomes de outros espíritos para dar maior credibilidade, né? Para impor a sua falsidade
alguém encarnado que seja desavisado ou que seja suscetível de passar por esse tipo de engano. Isso é um fato muito sério e muito grave, inclusive, né? Então, a pergunta é, os espíritos superiores poderiam evitar que isso acontecesse? E a resposta é sim, certamente que podem. Certamente que podem. Não quer dizer que certamente que fazem, né? Certamente que podem. Porém, quando piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Ou seja, se o espírito quer utilizar um nome falso, se ele é obstinado, ele vai fazer isso. Então, essa parte, a espiritualidade superior entende, e pelo que nós estamos vendo, muitas vezes acontece disso mesmo. Agora, ela continua, a resposta no Livro dos Médiuns. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outros. E quando eles julgam conveniente, preservam desses ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Então, o que a espiritualidade responde lá no Livro dos Médiuns? Que quando há espíritos maus querendo enganar, eles vão tentar. Mas há algumas pessoas, alguns encarnados, pelos quais os espíritos superiores se interessam mais do que em relação a outros encarnados, e aí vão ajudá-los a se preservar contra isso. Aí Allan Kardec fez a mesma pergunta, né, que está lá no Livro dos Médiuns, que o nosso amigo fez aqui em cima, falando sobre o perdão pela infantilidade desse. Kardec pergunta: qual é o motivo de semelhante parcialidade? E os espíritos respondem: não há parcialidade. O que há é justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente a faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Essa é a questão. Desde que o encarnado faça uso sensato da sua capacidade de entender e de criticar, né, de discernir nesse contexto, e trabalha seriamente por melhorar-se, os espíritos superiores começam a se interessar por eles. Dão a esses suas preferências e os secundam, significa, e vêm junto deles após o trabalho deles. Pouco, porém, se incomoda com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Então, como nós estamos vendo aqui, está quase acabando o capítulo. Como nós estamos vendo aqui, pessoal, então o que ocorre, na verdade, não é que os espíritos superiores têm parcialidade. Eles têm foco. Eles têm interesses sinceros no bem. A partir do momento que eles veem que os encarnados não têm esse interesse, eles simplesmente deixam isso para uma outra oportunidade. Lembra daquela conversa que nós tivemos na semana passada sobre a questão, até respondendo ao nosso amigo Jota, sobre a questão de pessoas que participam de reuniões mediúnicas, né, aqui enquanto encarnados, que realizam o seu trabalho, lembram disso? E aí a gente estava recordando de uma afirmativa do Dr. Bezerra de Menezes com relação ao acompanhamento que os benfeitores espirituais fazem nos grupos mediúnicos de encarnados. Vocês lembram disso? E aí a dona Ivone Pereira, que foi a médium psicógrafa, né, nesse livro, ela registra lá essa informação do Dr. Bezerra de Menezes. Há grupos que são categorizados no plano espiritual como meros clubes de encontros sociais. Por quê?
a espiritualidade faz isso e por que, às vezes, a espiritualidade se manifesta com muita certeza e muita clareza em outros agrupamentos? A resposta acabou de ser dada lá pelo Livro dos Médiuns. Quando há encarnados que buscam se melhorar espiritualmente, que usam o seu discernimento com equilíbrio, naturalmente atraem o trabalho da assistência espiritual equilibrada e superior. Quando a questão é quase que um faz de conta, né? Eu estou aqui fazendo de conta que sou médium dedicado, quando, na verdade, os meus interesses mentais, os meus interesses pessoais estão me tirando, na verdade, da concentração e do trabalho. A espiritualidade vê isso. Vê. Felizmente, né? Ou infelizmente, depende do ponto de vista nosso, no plano espiritual ou para o plano espiritual superior, não existe como falsear, não existe como fazer de conta e enganar. Enquanto que encarnado tem, né? A gente simula uma face, simula umas palavras, simula um comportamento, e quem está ao nosso redor vê isso e julga a gente da forma como nós queremos ser julgados. Entretanto, se lá no fundo do nosso coração, as nossas energias, as nossas tendências, né, os nossos interesses clamam e exprimem-se espiritualmente, através das energias particulares nossas, em outra direção, a espiritualidade vê isso. O encarnado não vê, mas os espíritos superiores veem. E aí, quando os espíritos superiores veem e verificam isso num grupo de pessoas que estão teoricamente reunidas para a prática do bem, mas não existe essa prática do bem, a espiritualidade designa outros espíritos menos atarefados, vamos falar dessa forma, né, espiritualmente, para estar ali naquele grupo. E o grupo vai achar que está tudo bem, que está tudo normal, que está tudo tranquilo, porque falta ao próprio grupo, ao próprio encarnado, esse discernimento espiritual, essa dedicação à melhora de si mesmo o suficiente para que ele perceba que aquele local ou aquela reunião é quase uma inutilidade. É duro falar assim, né? Mas, infelizmente, esta é a realidade que ressalta do que Kardec pergunta e do que os espíritos respondem lá no próprio Livro dos Médiuns. É um alerta para nós, pessoal, é um alerta para nós, para que a gente perceba, né, no nosso íntimo, quais são as intenções nossas ao participar de uma tarefa mediúnica, no caso, né? Qual é o grau de comprometimento que nós temos com a espiritualidade, na assistência sincera daqueles que estão chegando ali? O que nós fazemos, que às vezes é simplesmente, né, da boca para fora, mas o nosso coração não vibra naquela mesma sintonia? Enfim, é todo um contexto de aprendizado, né? À medida que a gente vai se dedicando a isso, nós vamos avançando no entendimento e vamos equilibrando a nossa atitude e vamos, aos poucos, né, mostrando para a espiritualidade aquilo que nós somos de verdade. Tudo bem? Pessoal, faltam 7 minutos para as 9 horas. Vamos deixar aqui agora a palavra em aberto. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? É a hora. Caso ninguém queira falar, eu também não vou falar, não. Nós vamos simplesmente encerrar a nossa reunião, né? Agradecendo a todos aí pela oportunidade, pela participação, rogando a Jesus, aos benfeitores, que nos iluminem, né? Que nos abençoem, para que nós possamos nos tornar mais atentos e mais alertas, né? Quanto às nossas próprias necessidades espirituais. Eu mesmo vou fazer a prece de encerramento, então, tá bom?
Senhor Jesus, nós estamos te agradecendo imensamente por estes momentos, agradecendo aos nossos amigos espirituais pelos alertas que nos trazem e rogando-te, Mestre amado, a luz para os nossos caminhos, o fortalecimento para as nossas intenções no bem e, sobretudo, Mestre amado, a percepção de que nunca estamos sozinhos e de que nós podemos auxiliar sempre. Obrigado, Senhor Jesus, abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação.